Desistir jamais, faça acontecer. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes sentiu que seus sonhos estavam longe demais para se tornarem reais? Esse vídeo é um convite para você não apenas resistir, mas fazer acontecer. Aqui, você encontrará força, direção e inspiração para continuar sua caminhada, mesmo quando tudo parecer impossível. Então, respira fundo, ajeita os fones e venha comigo até o final, porque a sua virada pode começar exatamente agora. Desistir é uma palavra que passa silenciosa na mente de quem luta. Ela chega sutil, quase como um sussurro, quando o cansaço fala mais alto que a esperança. Quantas vezes você acordou com o coração pesado, sem saber se conseguiria dar mais um passo? Não é fraqueza pensar em parar. A fraqueza está em se render sem tentar uma última vez. Cada lágrima derramada, cada fracasso enfrentado, cada não recebido, tudo isso constrói uma estrada. E essa estrada, por mais difícil que pareça, leva você até o seu propósito. Mas só chega lá quem decide continuar. E continuar, meu amigo, é um ato de coragem. Muitas pessoas desistem nos 45 do segundo tempo. Estão tão perto da virada, tão próximos de colher os frutos, mas param. Param porque a dor é real. Param porque o mundo não ensina a resistir, ensina a buscar atalhos. Mas o sucesso verdadeiro, aquele que transforma vidas e inspira gerações, nasce da persistência. É preciso cair 1000 vezes e levantar 1001. Quando você decide que não vai desistir, o universo se move. As oportunidades aparecem, as pessoas certas cruzam seu caminho. Não porque ficou fácil, mas porque você ficou mais forte. E é essa força que te faz imparável. A sociedade muitas vezes impõe um padrão de sucesso rápido. Se você não conseguiu em 1 ano, dizem que você falhou. Mas o que não contam é que grandes histórias de superação levaram anos, décadas. Thomas Edison falhou milhares de vezes antes de inventar a lâmpada. Walt Disney foi rejeitado por não ter imaginação suficiente. Esses nomes só chegaram onde chegaram porque decidiram que desistir não era uma opção. E se eles conseguiram transformar fracassos em conquistas, você também pode. Seu tempo é único, sua jornada é especial. E o seu destino está sendo moldado agora, enquanto você escolhe seguir em frente. Às vezes, tudo o que você precisa é lembrar por que começou. Qual foi aquele sonho que fez seu coração bater mais forte? Qual foi o motivo que te fez dar o primeiro passo? Não importa quantos tombos você levou, importa que você ainda está aqui, respirando, lutando. E isso já te coloca à frente de quem parou no primeiro obstáculo. Faça acontecer mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando tudo parece dar errado, porque a força que te sustenta não vem dos outros, vem de dentro. E quem tem propósito tem um combustível que o mundo não consegue apagar: a fé. É nesse momento, quando tudo parece perdido, que você encontra sua verdadeira força. Quando as portas se fecham, quando os amigos se afastam, quando o dinheiro falta e as críticas sobram, aí está a prova. Se você resiste ao caos, você está pronto para o milagre. Não desista, não agora, não nunca, porque você pode cair 7 vezes, mas se levantar 8. Pode chorar hoje, mas sorrir amanhã. Pode sentir medo, mas agir com coragem. E se há um futuro esperando por você, ele será alcançado apenas por quem se recusa a parar. Faça acontecer, mesmo com medo, mesmo cansado. Apenas faça. Você já parou para pensar quantas pessoas estão observando sua jornada? Mesmo quando você acha que ninguém se importa, há alguém sendo impactado pela sua resistência. Pode ser um filho,
um amigo, um desconhecido que te viu sorrir mesmo com o coração em pedaços. Suas escolhas criam ondas. E desistir não afeta apenas você, mas todos ao seu redor. Fazer acontecer é mais do que realizar sonhos pessoais. É se tornar farol para quem está em meio à escuridão. É ser prova viva de que a dor não vence quem tem fé, que a vida pode até bater forte, mas não derruba quem escolhe permanecer de pé. As dificuldades que você enfrenta hoje são as ferramentas que Deus usa para moldar seu caráter. O ouro só é purificado no fogo. E é nesse calor das provações que você descobre o quão resiliente pode ser. Não é confortável, não é fácil, mas é necessário, porque há algo maior te esperando do outro lado do sofrimento. Quando tudo parece desmoronar, é Deus reconstruindo sua base para algo ainda mais sólido. E se você confiar, mesmo sem entender, verá que cada lágrima foi regada por propósito. Fazer acontecer é se entregar ao processo, confiando que Ele está no controle, mesmo no silêncio. Quantos sonhos já morreram por medo? Quantas ideias brilhantes ficaram presas na gaveta da insegurança? O medo é um ladrão silencioso. Ele se esconde em frases como "não sou bom o suficiente" ou "e se der errado?". Mas fazer acontecer exige coragem para falhar. Sim, coragem para falhar, porque o fracasso não é o fim, é parte da jornada. Quem nunca errou, nunca tentou. E quem tenta com sinceridade, uma hora acerta. Dê passos com medo mesmo. Fale com a voz tremendo. Enfrente os gigantes mesmo pequeno. Porque é nesse movimento que os milagres acontecem. E um pequeno ato de coragem pode mudar tudo. Há uma força dentro de você que ainda não foi totalmente despertada. Ela se revela quando você diz: "Eu não vou desistir". Essa declaração muda o rumo da sua vida. Ela ativa o céu a seu favor, porque Deus honra os que persistem. Não pense que Ele te esqueceu. Não ache que as portas fechadas são sinais de abandono. Às vezes, Ele fecha uma para te empurrar rumo à porta certa. Ele te prepara nos bastidores, te fortalece em segredo, para depois te exaltar em público. Mas só vê essa glória quem decide caminhar mesmo sem aplausos, mesmo sem plateia. Porque a verdadeira força nasce na solitude da fé. Hoje pode parecer que nada está dando certo, mas lembre-se, o hoje é só uma página, não é o livro todo. E Deus está escrevendo algo grandioso com a sua história. Cada momento difícil, cada oração feita em lágrimas, cada não que você ouviu. Tudo isso está sendo usado para um bem maior. Confie, persevere, faça acontecer mesmo com o coração machucado, porque é nos dias escuros que as estrelas brilham mais. Sua luz ainda vai iluminar muitos caminhos. Sua história ainda será contada como inspiração. Mas para isso, você precisa continuar escrevendo. Não feche o livro agora. O melhor ainda está por vir. Sabe aquele sonho que parece grande demais? Aquela meta que parece inalcançável? Talvez ela seja mesmo gigante. E isso é ótimo. Porque sonhos grandes não foram feitos para serem fáceis, mas para moldar grandes pessoas. A questão não é o tamanho do seu sonho, e sim o quanto você está disposto a lutar por ele. Enquanto muitos recuam diante da dificuldade, poucos ousam persistir. E esses poucos são os que fazem a diferença no mundo. Você não precisa ter tudo planejado, só precisa dar o próximo passo, um de cada vez. A direção importa mais que a velocidade. Faça acontecer, mesmo que devagar.
Você já percebeu como a dor nos ensina? Ela nos faz crescer, amadurecer, enxergar além do que os olhos alcançam. Nenhuma vitória tem sabor se não vier acompanhada de lutas. A jornada é árdua, mas o destino vale cada passo. E quando você olha para trás e percebe quantas vezes pensou em desistir, mas não desistiu, sente orgulho. Orgulho por ter resistido, mesmo sem forças, por ter acreditado, mesmo sem provas, por ter lutado, mesmo cansado. E isso te torna diferente. Porque enquanto uns desistem por medo, você permanece por fé. E essa fé é o combustível que move montanhas. Há momentos em que Deus parece em silêncio. E é justamente nesses momentos que Ele está trabalhando em algo poderoso. O silêncio dele não é ausência, é preparação. Ele está organizando o cenário, treinando o seu coração, fortalecendo sua mente. Porque o que vem pela frente exige uma versão ainda mais forte de você. E isso só se constrói no silêncio, na espera, na persistência. Quando você escolhe confiar mesmo sem entender, você está dizendo: eu creio que há um propósito maior. E essa confiança agrada o coração de Deus. Faça acontecer, mesmo quando não há sinais. A fé não precisa de provas, só de decisão. Você tem ideia do impacto que sua história pode gerar? Cada superação sua, cada lágrima vencida, cada luta transformada em aprendizado, tudo isso serve de testemunho. O mundo precisa ver pessoas reais vencendo batalhas reais. Não heróis perfeitos, mas humanos corajosos. Quando você compartilha sua dor e mostra sua vitória, você inspira, cura, transforma. E tudo começa com uma escolha: não desistir. Porque desistir fecha portas que a persistência abre. E cada porta que você atravessa abre outras para quem vem atrás. Sua caminhada é exemplo. Sua jornada é luz. Continue. Mesmo ferido, caminhe. Faça acontecer. Você não chegou até aqui por acaso. Cada dia difícil, cada provação, cada oração em desespero, nada disso foi em vão. Você está sendo forjado. Como o barro nas mãos do oleiro, Deus está moldando algo lindo em você. Pode doer agora, mas lá na frente você vai entender. Vai olhar para trás e dizer: se eu tivesse desistido, não teria vivido isso. E isso será grande. Será eterno. Será bênção. Mas só acontece para quem vai até o fim. Então levanta, enxuga as lágrimas, ajusta a armadura. Ainda há muito caminho pela frente. E você não está sozinho. O céu caminha contigo. Faça acontecer. Você sabia que muitas vezes é no limite da dor que nasce o maior crescimento? Quando você acha que não aguenta mais, é justamente aí que está mais perto da virada. É quando a alma está cansada, os olhos pesados, o coração desanimado, que Deus se manifesta. Ele age no invisível, fortalece no silêncio e renova sem alarde. Não subestime o que Ele está fazendo enquanto você chora. Sua luta não é em vão. Seu sofrimento não será esquecido. Há um tempo determinado para todas as coisas. E se hoje é tempo de plantar com lágrimas, amanhã será tempo de colher com alegria. Não pare agora. Faça acontecer. Existem dias em que tudo parece pesado. O corpo cansado, a mente sobrecarregada e o coração apertado. E nesses dias é fácil pensar em desistir. Mas é justamente nesses momentos que a fé deve falar mais alto. Lembre-se de quantas vezes você já superou o que parecia impossível. Você já venceu dores que achava que não suportaria. Já passou por tempestades que pareciam não ter fim. E está aqui, de pé. Isso prova que há força dentro de você que nem mesmo você conhece. Não desista agora. Você está mais perto do que imagina. Quando estiver cansado, apenas descanse. Mas nunca, nunca
desista. Faça acontecer. Há uma diferença enorme entre fracasso e tentativa. Fracasso é não tentar. É entregar os pontos antes mesmo da luta começar. Mas quando você tenta, mesmo com medo, mesmo inseguro, você já é vencedor. Porque coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. E cada tentativa carrega consigo aprendizado, crescimento e maturidade. As maiores conquistas da humanidade foram realizadas por pessoas que erraram muito antes de acertar. Não tenha medo de errar, tenha medo de não tentar. O erro ensina, a tentativa fortalece e a persistência constrói. Faça acontecer. Uma tentativa de cada vez. Às vezes, tudo o que você precisa é de um momento de silêncio, um tempo para se reconectar com Deus, ouvir a voz dele, acalmar o coração. O barulho do mundo nos distrai, nos desvia, nos confunde. Mas no silêncio, encontramos direção. Deus fala no íntimo. Ele não grita, ele sussurra. E você só vai ouvir se desacelerar, se aquietar, se desligar um pouco da correria. Faça isso. Tire um tempo hoje para ouvir a voz de quem mais te ama. Ele vai te lembrar do seu valor, do seu propósito, do seu destino. Porque quando você se alinha com o céu, tudo começa a fazer sentido. Faça acontecer. Comece pelo silêncio. A caminhada da fé não é uma linha reta. É cheia de curvas, quedas, desvios e retornos. Mas, mesmo com todas essas imperfeições, ela continua sendo válida. Porque o que Deus vê não é a perfeição do seu trajeto, mas a intenção do seu coração. Ele vê quando você tenta, quando se arrepende, quando volta, quando recomeça. E Ele nunca desiste de você. Ainda que todos virem as costas, Ele permanece, sempre presente, sempre fiel. Por isso, confie. Mesmo nos seus piores dias, mesmo quando tudo parecer dar errado, Ele ainda está no controle. Faça acontecer. Com fé, com coragem com Ele. Você não é o que dizem sobre você. Não é o seu passado, nem os erros que cometeu. Você é o que Deus diz que você é. E Ele diz que você é escolhido, amado, perdoado, forte e capaz. Muitas pessoas vão tentar te rotular, te diminuir, te paralisar com palavras. Mas você precisa aprender a se blindar disso. A opinião dos outros não define sua identidade. A sua essência está em Deus. Ele te criou com um propósito específico. E não importa quantas vezes você tenha caído, você ainda está no caminho. Ainda há tempo. Ainda há chance. Levante-se com a verdade do céu no peito. Faça acontecer. A vida é uma série de decisões. E entre decidir parar ou seguir, decidir crer ou desistir, existe um campo chamado atitude. Porque a fé sem atitude é como uma lâmpada sem energia. Está lá, mas não ilumina. É preciso ação. É preciso se levantar, mesmo quando tudo diz para deitar. É preciso declarar a vitória, mesmo quando as circunstâncias gritam derrota. Porque as coisas não mudam só com pensamentos positivos. Elas mudam com atitudes alinhadas com a fé. Quando você começa a agir como quem crê, o mundo espiritual se movimenta. Deus honra quem age com ousadia. Então, não espere as condições perfeitas. Faça acontecer com atitude. Há uma força sobrenatural que se revela nos momentos de maior fraqueza. É nessa hora que Deus se manifesta com mais poder. Quando o seu eu chega ao limite, o eu sou começa a operar. Foi assim com Moisés diante do mar, com Davi diante de Golias, com José no fundo do poço. Todos estavam em situações extremas, mas não estavam sozinhos. E você também não está. A sua fraqueza é o palco perfeito para Deus mostrar sua força. Então, não se envergonhe da sua dor. Não esconda as suas lágrimas. Elas são testemunhas de que você está resistindo. Continue, ainda que fraco, ainda que lento. Faça acontecer. Existe algo poderoso em acreditar no invisível. A fé verdadeira não depende do que se vê, mas do que se crê. E isso é um desafio constante.
Porque vivemos num mundo que exige provas, resultados, garantias. Mas Deus trabalha diferente. Ele planta em silêncio e colhe no tempo certo. E durante o tempo da espera, Ele molda o seu coração. A fé é treinada na demora, é fortalecida na dúvida, é provada no silêncio. Então, se hoje você está esperando algo que ainda não chegou, continue crendo, mesmo sem sinais, mesmo sem evidências, porque no tempo certo, a promessa se cumpre. Faça acontecer. Creia além do visível. Muitas pessoas desistem a poucos metros do milagre. Estavam tão perto, mas permitiram que o cansaço falasse mais alto, que o medo as paralisasse. Não seja essa pessoa. Lembre-se que toda batalha tem um fim, e quanto mais difícil está, mais perto você está da vitória. Os dias escuros não são eternos. A dor tem prazo, e o que hoje parece confuso, amanhã fará sentido. Mas para viver esse amanhã, você precisa passar pelo hoje, com fé. Precisa continuar, ainda que chorando. Porque a madrugada é mais escura antes do amanhecer, e o sol sempre volta. Faça acontecer. Resista até o milagre chegar. Talvez você pense que ninguém se importa, que ninguém nota sua luta, que sua dor não tem valor. Mas Deus vê. Ele conhece cada lágrima que cai sem que ninguém perceba. Ele entende os pensamentos que você não consegue expressar. Ele está com você nos bastidores da sua vida. E mesmo que o mundo ignore sua batalha, o céu a reconhece. Por isso, não desanime. Você não está invisível. Você não está esquecido. Você é amado, e se Deus está contigo, então você tem tudo o que precisa. Respire fundo. Levante a cabeça. Ajuste a armadura. A guerra ainda não acabou. Faça acontecer. Você não está só. Cada vez que você escolhe continuar, mesmo quando tudo parece te puxar para baixo, você está escrevendo uma história de superação. E histórias assim não são esquecidas. Elas inspiram, transformam, salvam. Pode parecer que ninguém está vendo o seu esforço, mas existem pessoas observando. Pessoas que vão se levantar ao ver que você não desistiu. Sua vida tem um propósito maior do que seus problemas. Você é um canal de esperança. Por isso, não pare agora. Sua jornada não termina na dor. Ela começa na decisão de continuar. Faça acontecer. Seja a luz que brilha mesmo em meio à escuridão. É natural sentir medo. O medo faz parte da existência humana. Mas o que não pode acontecer é permitir que o medo controle suas decisões. Porque quando o medo lidera, a fé se cala. E sem fé, não há avanço. Quantas oportunidades foram perdidas por medo de tentar? Quantos sonhos morreram no campo da insegurança? É hora de virar essa chave. O medo até pode caminhar ao seu lado, mas ele não pode dirigir sua vida. Assuma o volante com coragem. Diga a si mesmo: eu tenho medo, mas vou assim mesmo. Essa é a verdadeira coragem, e é com ela que se constrói a vitória. Faça acontecer, mesmo com medo. Há um inimigo silencioso que destrói sonhos. A comparação. Ela rouba sua paz, seu foco, sua autoestima. Quando você compara sua vida com a dos outros, ignora sua própria jornada. Cada pessoa tem um caminho, um tempo, um processo. O que funciona para um pode não servir para outro. E tudo bem. Você não precisa se parecer com ninguém. Precisa apenas ser fiel ao seu propósito. Celebre suas pequenas vitórias. Honre seus próprios passos. O seu crescimento é único e sagrado. E ninguém pode fazer o que só você foi chamado para realizar. Pare de se comparar. Concentre-se no seu progresso. Faça acontecer. Do seu jeito. Muitas vezes, o que você precisa não é de mais força, mas de mais clareza. A confusão gera cansaço, e o cansaço gera desistência. Quando você não sabe para onde está indo, qualquer obstáculo parece um fim. Mas, quando seus olhos estão fixos no propósito, nenhum obstáculo te detém. Por isso, volte ao início.
Relembre por que começou. O que te move? O que te chama? O que queima dentro de você? Responder essas perguntas pode reacender sua paixão e renovar suas forças. O propósito é como um farol. Mesmo em meio à tempestade, ele te mostra a direção. Faça acontecer, com clareza e visão. A caminhada pode até ser solitária, às vezes, mas ela nunca é em vão. Cada passo que você dá em direção ao seu chamado é registrado. Cada escolha certa que ninguém viu, cada renúncia silenciosa, cada esforço feito no oculto, tudo isso está sendo contado. Deus vê e Ele recompensa. Pode parecer que nada está mudando, mas no mundo espiritual, tudo está se alinhando. Você só precisa continuar. A colheita está chegando. E quando ela vier, vai justificar cada lágrima, cada noite mal dormida, cada batalha enfrentada. Não pare, não desista. Está mais perto do que você imagina. Faça acontecer. A vitória é certa. Chegamos ao fim desta mensagem, mas o verdadeiro final depende de você. Porque toda essa palavra só terá sentido se você decidir colocá-la em prática. Você ouviu sobre fé, coragem, propósito e persistência. Mas agora é hora de transformar tudo isso em atitude. Desistir jamais. Essa precisa ser sua convicção. E fazer acontecer deve ser sua missão diária. Não espere um cenário perfeito. Não espere sentir-se pronto. Dê o passo. Haja. Levante. Ore. Trabalhe. Creia. Porque quem caminha com Deus não anda em vão. A estrada pode ser longa, mas a chegada será gloriosa. E lembre-se, quem planta, com lágrimas colhe com alegria. Faça acontecer. Deus está contigo. Obrigado por assistir até aqui. Que esta mensagem tenha reacendido a chama da fé e da esperança dentro do seu coração. Continue firme, porque Deus está contigo em cada passo. Se esta palavra falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Que a luz de Deus continue te guiando. Até o próximo vídeo, com fé, com coragem e sem nunca desistir.